Boa noite, queridos. Mais uma vez juntos aqui, no momento de devocional. E nessa semana em que nós estamos em oração, em sentinela de oração, pela igreja, pelos irmãos e amigos que precisam conhecer a palavra de Deus e que estão enfermos ou que estão enfrentando dificuldades na sua família. Enfim, temos muitos pedidos, mas nós estamos orando porque cremos que a oração é a nossa arma, é a nossa maneira de lutar e de enfrentar as dificuldades da vida. E nessa noite, pensando já na nossa campanha de missões que vamos iniciar no próximo domingo, nossa campanha de evangelização pessoal, eu quero deixar uma mensagem para você. Uma mensagem dizendo que Deus tem uma missão para você, uma missão para a sua vida. Paulo começa a carta aos Romanos, a sua carta aos Romanos, escrevendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Romanos 1, versículos 1 e 2. Tem um pensador que chama Mark Twain, e ele diz o seguinte, que existem dois grandes dias na vida de uma pessoa: o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que ela está aqui. Eu tenho certeza que você já parou para pensar em qual é o propósito da sua vida, por que você está vivendo hoje, por que você está vivendo nesse mundo, nesse momento da história, por que você tem enfrentado na sua vida dias difíceis, ou por que você tem recebido do Senhor grandes bênçãos. Nós sempre paramos para pensar em qual é o propósito da nossa vida. É fácil a gente saber o dia que a gente nasceu, basta a gente olhar para a nossa certidão de nascimento. Mas responder essa pergunta de qual é o propósito da nossa vida é mais difícil, é um pouco mais complicado. Por que Deus nos criou? Por que Ele nos colocou na Terra? Qual é o propósito da minha existência? Mas a palavra de Deus nos responde essas perguntas. E Paulo, então, quando começou a sua carta aos Romanos, ele provou que ele sabia qual era o propósito da sua vida, porque ele começa dizendo Paulo, e ele se identifica então como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Ele era um servo de Jesus Cristo. Esse era o primeiro propósito da vida dele. A palavra servo aqui vem do grego doulos, que significa escravo. Trata-se de alguém sem vontade própria e que vive exclusivamente para o seu Senhor. Paulo se sentia assim. Paulo se sentia como um servo, como um escravo de Cristo Jesus, e não por medo ou não por constrangimento, mas por amor. Em amor àquilo que Jesus Cristo tinha feito por ele, em amor ao chamado que ele recebeu de Cristo, em a gratidão à graça de Deus que tinha sido dispensada à vida dele. Paulo então se identifica como servo, escravo de Jesus Cristo, dizendo para nós: olha, o propósito da minha vida é fazer a vontade do meu Deus, do meu Senhor. E assim deve ser conosco também. Nós devemos ser servos de Jesus Cristo e o único propósito da nossa vida deve ser fazer a vontade de Deus. Não nos cabe ter vontades próprias, Vontades da nossa carne não devem ser consideradas. Aquilo que nós queremos segundo a carne, aquilo que nós desejamos porque a nossa carne nos induz, aquilo que nós pensamos, os pensamentos do nosso coração que são perversos, a Bíblia fala sobre isso, são enganosos, eles não devem ser considerados. Mas na nossa vida deve predominar em todo o tempo e em todas as circunstâncias a vontade de Deus. Esse é o primeiro propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós fomos criados para isto. A Bíblia diz que tudo foi criado para a glória de Deus, inclusive as nossas vidas foram criadas e permitidas para a glória de Deus. Então, Paulo começa dizendo: olha, o propósito de eu estar aqui é ser servo de Jesus Cristo, é fazer única e exclusivamente a vontade do meu Deus. Em segundo lugar, ele se identifica como apóstolo, chamado para ser apóstolo. Nós sabemos que hoje não existem mais apóstolos verdadeiros, Alguns se autodenominam apóstolos, mas de acordo com a palavra de Deus isso está errado.
Apóstolos foram aqueles que foram chamados pessoalmente por Jesus Cristo, né? E Paulo foi o último apóstolo. Jesus teve 12 apóstolos que ele chamou pessoalmente para segui-lo, para estar com ele. E Paulo foi chamado pessoalmente por Jesus na estrada de Damasco. A Bíblia nos diz que Jesus apareceu a Paulo em visão e o chamou para ser apóstolo. E ele então foi o último apóstolo. Nós não somos apóstolos, mas nós recebemos o mesmo chamado dos apóstolos, o chamado apostólico. Tal como um dos 12, né, nós recebemos um chamado de ir e levar o evangelho, uma missão espiritual. O nosso chamado é para pregar o evangelho a toda a criatura, ir a todos os confins da terra e fazer Cristo conhecido. Essa foi a ordem de Jesus à igreja. Olha, vocês devem pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações e batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz então que ele só retornará quando o evangelho do reino for conhecido em todas as nações. Esse é o nosso chamado apostólico. Os apóstolos, irmãos, eles não eram pessoas que ficavam aparecendo para os outros ali, numa posição de destaque. Os apóstolos não eram aqueles que recebiam dinheiro, ou que eram ricos, ou bem-sucedidos, ou tinham fama. Nada disso. Os apóstolos de Cristo foram aqueles que mais sofreram. Os apóstolos de Cristo foram aqueles que cumpriram fielmente o chamado de levar o evangelho e de fazer Cristo conhecido. E por causa disso eles foram torturados, presos, eles foram mortos, eles receberam todo tipo de desprezo dos homens. E nós também temos esse chamado apostólico de fazer Cristo conhecido. Não importa se por esse motivo nós vamos sofrer perseguições, desprezo, ou às vezes vamos entregar a nossa própria vida. Mas o nosso propósito aqui é ser servo de Cristo e cumprir o nosso chamado, a nossa grande comissão, aquilo para qual nós fomos enviados. Em terceiro lugar, Paulo diz que ele foi separado para o evangelho. Irmãos, isso é muito importante. Paulo está dizendo aqui que ele foi separado do mundo para servir as boas novas de Deus. Ele foi separado por Deus antes dele nascer, ele fala disso. E ele foi separado pelo Espírito lá em Antioquia, na igreja, quando ele foi então consagrado como apóstolo, para pregar então aos gentios. E todo cristão verdadeiro também é separado por Deus para crer e pregar no evangelho. A Bíblia diz que nós fomos eleitos, que nós fomos escolhidos em Deus, e nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus nos elegeu nele para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. Nós temos que ser santos, irrepreensíveis. A nossa vida tem que ser uma demonstração diária de quem o nosso Deus é, do que Ele fez por nós, da graça e da morte de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o propósito da nossa vida, irmãos. Nós fomos chamados para ser servos de Jesus Cristo, para levar o Evangelho, para cumprir essa missão. Nós fomos separados por Deus para o Evangelho de Cristo. Nós não somos iguais às pessoas que vivem no mundo sem conhecer a Cristo. Nós sabemos a verdade sobre o amor de Deus, sobre a graça salvadora, sobre o sacrifício da cruz do Calvário. E é nossa responsabilidade pregar esse Evangelho até que Cristo retorne. Nós somos diferentes, fomos separados por Cristo para o Evangelho e não devemos desprezar esse chamado que recebemos. Esse é o propósito da sua vida. Se você tem vivido a sua vida de outra forma, tentando encontrar felicidade e realização nas coisas desse mundo, você está enganado. Esse não é o propósito da sua vida. Você não está aqui para satisfazer a sua vontade, para ficar rico ou para vencer na vida. Você está aqui para negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e venha e siga-me. Não lamente a sua vida, nem as dificuldades que você enfrenta, nem os problemas, mas esteja
ciente de que o propósito da sua vida é glorificar a Deus, é fazer a vontade dele. Se isso estiver acontecendo, pouco importam as situações que estão ao seu redor, porque você será vitorioso se estiver cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos continuar orando pela igreja, pelos nossos irmãos que estão enfermos, enfrentando dificuldades, pelos nossos amigos e familiares que serão evangelizados nesse mês de outubro. Vamos continuar orando para que nós entendamos qual é o propósito da nossa vida aqui e para que sirvamos ao Senhor com alegria, com paz, com ânimo de coração, sabendo o quanto é importante cumprir a nossa missão. Vamos orar. Senhor Deus, nós te engrandecemos, ó Deus. Nós te exaltamos porque o Senhor é um Deus que nos conheceu e nos elegeu antes da fundação do mundo. Ó Deus, assim como Paulo diz, ó, eu sou servo de Cristo, eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui separado para o Evangelho, que nós também possamos entender que esse é o propósito da nossa vida, nós somos servos de Jesus Cristo, é a vontade do Senhor que deve prevalecer na nossa vida, nós temos um chamado, ó Deus, para pregar o Evangelho a toda criatura, ir até os confins da terra, que esse seja o nosso propósito, ó Senhor, que nós possamos entender que fomos separados do mundo para pregar o Teu Evangelho. Senhor Deus, enche o nosso coração de amor pela Tua causa. Ó Deus, nos ajuda a ser fortes na Tua obra, a servir ao Senhor com alegria, com dedicação. Senhor, nesse instante eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, todas as Tuas igrejas sobre a face da terra. Ó Deus, nós precisamos levar o Teu Evangelho e precisamos estar prontos para receber aquelas pessoas que serão salvas. Então fortalece a Tua igreja, Senhor Jesus, anima o Teu povo. Ó Deus, vivifica, desperta, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa edificar a Tua igreja com aquelas pessoas que estão sendo salvas, acrescenta, nos ajuda a ser testemunho para que as pessoas conheçam o Senhor, para que elas se convertam ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida delas. Nos abençoa durante todo esse mês, abençoa os nossos amigos e familiares que estão sendo evangelizados. Ó Deus, que o Senhor possa tocar nesses corações e fazer uma obra de salvação, da família da irmã Maria de Fátima, da família do irmão Tim, ó Deus, em todas as outras pessoas, ó Deus, a Carol, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que o Senhor possa tocar nesses corações, que o Senhor possa mudar essas vidas. Senhor Deus, eu também quero te pedir nesse instante, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando momentos de dificuldades, enfermidades, ó Deus, estende a Tua mão de poder e cura. Ó Deus, cura, abençoa a vida da Kênia, do irmão Feliciano. Ó Deus, e com eles, da Regina, e com eles todos os demais enfermos. Abençoa o Micael. Ó Deus, o Senhor é um Deus de milagres, faz milagres nessa vida. Abençoa aqueles que lutam contra o Covid, como a Fernanda. Tem misericórdia, Senhor Jesus, dessas vidas, restaura. Abençoa aqueles que estão tristes, enlutados, que estão sofrendo. Abençoa a família da irmã Wélcia. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estão tentando reagir a uma mudança difícil nas suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, estende a Tua mão salvadora sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Ó Deus, tira o Teu povo, ó Deus, do desânimo, da comodidade espiritual e nos ajuda a ver que somos vitoriosos por mais dificuldades que nós tenhamos, porque o nosso propósito aqui, ó Deus, é fazer a Tua vontade. Nos ensina a viver em submissão ao Senhor, nos ensina a viver em reverência, em humildade, que possamos entender que nada somos e que temos muito mais do que nós merecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a graça salvadora, o Senhor nos justificou, o Senhor nos salvou, então tem misericórdia de nós. Ó Deus, abençoa todos que precisam do Senhor nesse momento, que estão colocando as suas vidas diante do Senhor e clamando por alguma coisa. Ó Deus, seja cura física, cura emocional, cura espiritual, seja dificuldade financeira, dificuldade espiritual, seja relacionamentos difíceis, que o Senhor possa estar olhando para cada um, que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que o Senhor traga salvação para o meio deles, que o Senhor, ó Deus,
Traga avivamento para o meio do teu povo e da tua igreja. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, porque sabemos que o Senhor é Deus, sempre poderoso, ó Deus cheio de amor, de bondade, de misericórdia. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor é o nosso Deus, e nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Domingo, às 19 horas, nós teremos a abertura do mês de missões e também do nosso mês de evangelização pessoal. Se você puder estar conosco, vai ser um prazer. Se você não puder, assista pelo Facebook, vai ser transmitido ao vivo, domingo, às 19 horas. Que o Senhor nos abençoe. A partir da semana que vem, começamos nosso mês de evangelização pessoal. As nossas devocionais continuarão às segundas e às sextas-feiras e estarão sendo baseadas no Evangelho de João, que é o tema do nosso mês de evangelização pessoal. Não deixe de orar, não deixe de participar, não deixe de ouvir o que Cristo tem te dito e não deixe de aceitar o convite que Ele tem feito a você. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade